Olá, este vídeo explica os cuidados da empresa no processo de recrutamento e seleção para evitar riscos com a LGPD. A LGPD impacta diretamente o recrutamento e seleção, exigindo conformidade desde as fases iniciais, mesmo antes da formalização do contrato de trabalho. Contratos de emprego não estão isentos da LGPD. Ela é aplicável e uma fonte subsidiária do direito do trabalho. Devemos, antes de iniciar, rever a aplicabilidade da LGPD e da Constituição no recrutamento e seleção. Lembre-se sempre, as bases legais, princípios e fundamentos da LGPD são essenciais desde as fases pré-contratuais, e que a proteção de dados no contexto do processo seletivo encontra respaldo na Constituição, especialmente nos princípios da dignidade da pessoa humana. Princípios e bases legais da LGPD no processo de recrutamento e seleção. Finalidade. Propósito claro para a coleta de dados no recrutamento. Adequação. Informações relacionadas à finalidade, ou seja, necessárias à existência da relação entre a informação solicitada e o fim a que se destina. Necessidade. Coleta mínima necessária para o alcance da finalidade, minimizando o uso de dados e o tempo de conservação. Transparência. Garante que os candidatos estejam cientes de como suas informações são tratadas, promovendo uma abordagem ética e respeitando seus direitos de privacidade. Bases legais recomendadas no processo de recrutamento e seleção. Execução de contratos. Coleta de dados necessários para a execução do processo seletivo como medida pré-contratual. Não é a melhor base legal no caso. Legítimo interesse. Utilização de dados para garantir interesses legítimos do empregador para avaliar a adequação do candidato à vaga. Consentimento. Traz mais transparência ao processo, pois parte do candidato ao enviar seu currículo. O site precisa estar preparado para essa condição de identificação do consentimento. Exercício regular de direitos. A empresa pode manter os currículos para eventual garantia em processos judiciais. Desafios na utilização de inteligência artificial no recrutamento. Informe ao candidato que seu currículo será submetido a um processo de inteligência artificial. O princípio legal da transparência é crucial em decisões automatizadas. Recomendação de criar um relatório de impacto à proteção de dados para abordar potenciais violações à lei. Garantir que a inteligência artificial não execute processos discriminatórios. Manutenção de currículos e acordo de confidencialidade. Recebi um currículo, agora eu faço o que quiser com ele? Não. O currículo tem dados pessoais e, portanto, pertence ao candidato. A relação precisa ser transparente. Recomendação de manter currículos por período determinado, sugerindo 1 ano pós-processo seletivo. Implemente acordos de confidencialidade com funcionários da empresa participantes do processo. Base legal, consentimento e seus desafios. Cautela no uso do consentimento, especialmente em relações de desigualdade de poder. Existem riscos associados à sua revogação, exigindo a exclusão imediata de dados fornecidos. Já sei, vou contratar uma empresa e fazer o recrutamento, e com isso elimino meus riscos na LGPD. Bom, não é bem assim que funciona. Ao contratar um operador de dados, o controlador ainda é responsável pelos dados pessoais coletados durante o processo de recrutamento. Ambas as partes têm responsabilidades definidas em um contrato de tratamento de dados. É essencial ter esse contrato entre o controlador e o operador. Esse contrato deve estipular claramente as responsabilidades do operador, medidas de segurança, regras de eliminação de dados e garantir conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. Escolher um operador confiável e que cumpra as regulamentações de proteção de dados ajuda a reduzir o risco. Realize uma avaliação cuidadosa da reputação e das práticas de segurança do operador
antes da contratação. O controlador deve informar os candidatos sobre o envolvimento de um operador no processo de recrutamento. A transparência é fundamental para construir a confiança e cumprir os requisitos legais. O controlador deve monitorar as atividades do operador e realizar auditorias periódicas que garantam estar em conformidade com os padrões de segurança e privacidade definidos em contrato. Eu sou Victor Machado e este é o canal de comunicações da Victor Machado Advocacia. Aqui falamos sobre compliance e lei geral de proteção de dados, sempre de maneira muito simples, para você, titular de dados, cliente, pessoa física, candidato, funcionário da empresa. E também para você, controlador de dados, pessoa jurídica. Fique conosco. Curta, compartilhe e divulgue o nosso trabalho. Até a próxima. Obrigado.